Olá, terceiro ano. Agora nós vamos trabalhar no livro didático em Ciências a partir da página 19. Vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com o solo. Abra uma apostila e acompanhe a leitura da professora. Vamos lá? Como você estudou, o solo é o lugar onde moramos, brincamos, plantamos, construímos e de onde retiramos recursos variados. Além disso, outros seres vivos dependem do solo. Por isso, é importante conservar o solo e utilizar técnicas que evitem sua degradação. Por exemplo, na agricultura, alternar as espécies de plantas que são cultivadas em uma mesma área. Isso ajuda a preservar os nutrientes do solo. Isso porque cada espécie utiliza nutrientes diferentes, dando tempo para o solo restabelecer as suas reservas. Essa técnica ela é chamada de rotação de culturas. Em muitas regiões do Brasil, a rotação de cultura ela é realizada entre plantações de milho e soja, pois nas raízes da soja vivem bactérias que fertilizam o solo. Observem aí as imagens. Outra técnica empregada para a conservação do solo é o sistema agroflorestal, que inclui a presença de árvores em áreas agrícolas. Nesse sistema, muito mais raízes seguram as partículas do solo, e as folhas secas e os frutos que caem das árvores ajudam a enriquecer o solo e a manter sua umidade. O solo também fica mais protegido do vento e da chuva pela presença da copa das árvores. Além disso, os animais que comem os insetos são atraídos pela oferta de alimentos e abrigo nas árvores, diminuindo assim a necessidade dos agrotóxicos. Observem a imagem. No sistema agroflorestal, árvores frutíferas de várias espécies são intercaladas em uma mesma área com plantas como cenoura, beterraba, abóbora e milho. A rotação de culturas e o sistema agroflorestal ajudam a manter os nutrientes e a umidade ideal do solo para o desenvolvimento das plantas. Além disso, a cobertura vegetal evita que processos como a erosão do solo e o assorreamento de rios aconteçam. Observem ali, terceiro ano, quando a cobertura vegetal ela é retirada, a chuva e o vento carregam o solo, formando buracos e deixando sem nutrientes. Esse processo é chamado de erosão. Na imagem seguinte, quando a enxurrada leva o solo para dentro de rios e lagos, presta atenção, ocorre o assorreamento. Nesse processo, o solo acumulado no fundo do rio, ele vai deixando cada vez mais raso, deixando o rio cada vez mais raso, dificultando assim o desenvolvimento dos seres vivos. O descarte inadequado do lixo diretamente no solo, como os lixões, pode poluir o solo e a água. Isso ocorre porque a decomposição do lixo ela produz um líquido escuro chamado de chorume, que se infiltra no solo e pode poluí-lo. O ideal é que o lixo que não pode ser reciclado seja encaminhado para aterros sanitários, onde o solo é impermeabilizado e o chorume e outros produtos gerados durante a decomposição, eles são tratados antes de retornarem ao ambiente. Nos aterros sanitários, o solo é coberto por uma lona especial que impede a infiltração de substâncias poluentes no solo e nos reservatórios de água subterrânea. A destinação adequada do lixo, terceiro ano, é responsabilidade de todos, dos governantes, das empresas, dos comerciantes e de nós, cidadãos. Podemos ajudar a diminuir a quantidade de lixo produzida com atitudes como evitar comprar produtos desnecessários, a gente já vem conversando bastante sobre isso, né? Principalmente nessa época que está se aproximando do Natal, das festividades de fim de ano. Reaproveitar produtos e materiais que seriam descartados, como um caderno do ano anterior que ainda tem várias páginas em branco. Separar o lixo orgânico e o reciclável, descartando-os corretamente. Agora vamos para a seção Conectando com. Olha lá, terceiro ano. Abaixo do solo existem algumas reservas subterrâneas de águas, conhecidas como os aquíferos, que abastecem rios,
represas, lagos e chegam até o mar. O maior aquífero do mundo fica aqui no Brasil. E ele está localizado na região norte. Se chama Sistema Aquífero Grande Amazônia. Nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, há outro aquífero de grandes proporções, o Sistema Aquífero Guarani. Essas reservas subterrâneas de água são abastecidas pela água das chuvas, que se infiltra no solo e nas rochas. Elas são muito importantes, pois podem ser usadas para o consumo e participam do equilíbrio do ambiente. A poluição do solo pode chegar até essas reservas, poluindo também a água. Olha ali na imagem, terceiro ano, é a representação esquemática da localização dos principais aquíferos do Brasil. Ó, o Sistema Aquífero Grande Amazônia e o Sistema Aquífero Guarani. Estão observando o tamanho? Muito bem. Agora nós vamos colocar em prática o que a professora acabou de ler para vocês e vamos ver se vocês estavam realmente prestando atenção, ok? Olha lá, número 1 diz o seguinte. A Luciane tem uma horta e realiza a técnica de rotação de culturas, conforme o esquema ao lado. Olha ali, ó. Cebola, ervilha, o repolho, o tomate. A letra A está perguntando o seguinte. Quais são as vantagens de Luciane realizar a rotação de cultura em sua horta? E aí, terceiro ano? Profileu, né? Quais são elas? O que acontece com a rotação de cultura? O solo ele renova os nutrientes e se mantém saudável, né? Garantindo assim uma boa produção de alimentos. E ali nesse caso, terceiro ano, quem enriquece o solo é a ervilha com nitrogênio, ok? Então escrevam lá na letra A. Com a rotação de cultura, o solo renova os nutrientes e se mantém saudável, garantindo uma boa produção de alimentos. Certo? Vou repetir devagar, tá? Na letra A, da número 1, página 21. Com a rotação de cultura, vírgula, o solo renova os nutrientes e se mantém saudável, vírgula, gerando uma boa produção de alimentos. Ponto final. Conseguiram acompanhar? Sim, né? E a letra B, terceiro ano? O que poderia acontecer com o solo dessa horta se ele ficasse um longo período sem cobertura vegetal? E aí, terceiro ano? Ele sofreria o quê? A ação do vento, da chuva, né? E com a ação do vento e da chuva, o que pode acontecer? Levar os nutrientes e as partículas do solo, causando uma erosão. Isso mesmo, dependendo do terreno, né? Então, na letra B, vocês vão escrever da seguinte maneira. Ele sofreria a ação do vento e da chuva, vírgula, que poderiam levar os nutrientes e as partículas do solo, vírgula, causando a erosão, dependendo do tipo de terreno. Ponto final. Vou repetir devagar. Ele sofreria a ação do vento e da chuva, que poderia levar os nutrientes e as partículas do solo, causando a erosão dependendo do tipo de terreno. Podemos continuar? Então, vamos lá para o número 2. Analise a ilustração que representa o processo de assorreamento de um rio. Depois faça o que se pede. Ó, observem bem ali as imagens, terceiro ano. Tem a margem de um lado, do outro. Estão vendo a diferença? Uma não tem vegetação e a outra tem. Então, vamos lá. Letra A. Explique como acontece o assorreamento. O professor acabou de ler na página anterior, né? Terceiro ano. Como é que acontece o assorreamento? Ocorre quando o solo é o quê? É levado pela enxurrada para onde? Para dentro dos rios. E lá no fundo faz o quê? Se acumula, deixando o rio mais raso, né? E aí dificulta o desenvolvimento dos seres vivos. Lembraram? Muito bem, então vamos registrar lá na letra A. Ocorre quando o solo é levado pela enxurrada para dentro do rio e se acumula no fundo, deixando-os mais rasos
e assim dificultando o desenvolvimento de seres vivos. Ponto final. Certo? Terceiro ano, a prof já havia pedido para vocês observarem a imagem, né? A diferença ali das margens. Então, vamos lá. Qual é a relação da presença ou ausência de plantas nas margens de um rio com assoreamento? E aí, terceiro ano? O que a gente pode dizer ali? Na margem que tem plantas, o solo é elevado? Não, né? Na margem que não tem plantas, ele é elevado para o fundo do rio. Então, vocês vão escrever lá na letra B. Na margem em que não existem plantas, o solo é levado pela enxurrada. Na outra margem, as raízes seguram as partículas do solo e impedem a erosão e o assoreamento. Certo? Vou repetir. Na margem em que não existe plantas, o solo é levado pela enxurrada. Na outra margem, as raízes seguram as partículas do solo e impedem a erosão e o assoreamento. Certo? Muito bem. A número 3 agora está dizendo que o pai de João ele comprou um sítio. E ele está em dúvida entre derrubar as árvores que existem no local para plantar apenas uma espécie de vegetal ou plantar diversas plantas em um sistema agroflorestal. Tente convencê-lo a não derrubar as árvores, citando 3 vantagens do sistema agroflorestal. E aí, terceiro ano? Vamos lá. Primeira, o que a gente pode citar ali para convencer ele? Que o solo fica mais protegido contra a erosão, que os rios e os lagos ficam mais protegidos contra o assoreamento, que reduz a necessidade de utilizar agrotóxico, que as folhas e galhos e os frutos que caem das árvores ajudam a adubar o solo. Falei mais de 3, então vocês escolham 3 e registrem aí. Vou repeti-las, ok? O solo fica mais protegido contra a erosão, os rios e os lagos ficam mais protegidos contra o assoreamento, reduz a necessidade de utilizar agrotóxico, as folhas e os galhos e os frutos que caem das árvores ajudam a adubar o solo. Ó, eu falei 4, escolham 3 e registrem ali, ok? E agora vamos para a última, terceiro ano. Todas as informações que tem aqui na número 4, a professora já fez a leitura anteriormente. Então, quero ver se vocês prestaram atenção e vão responder corretamente. Sobre o solo e o acúmulo de lixo, marque um X na resposta correta. Uma só está correta, tá? Terceiro ano. Vamos ver se é a primeira, onde diz que a decomposição do lixo não tem relação com a poluição do solo. Tá certo isso? Não, tá errado. Os lixões, são a melhor alternativa para evitar a poluição do solo pelo lixo? É os lixões? São os lixões? Não. Então tá errada a segunda também. O chorume é formado somente pelo lixo reciclável? Não. Tá errada também a terceira opção. E a última? Os aterros sanitários são uma alternativa segura para o destino do lixo, preservando a qualidade do solo e da água. E aí? Última opção, né? Terceiro ano. A última opção está correta. Então, vocês vão fazer um xizinho na número 4. Última opção, página 22. Certo? Terceiro ano. Se tiverem alguma dúvida até aqui, é só chamar a professora, ok? Bons estudos. Tchau, tchau, crianças.